Boa noite, pessoal da farmacologia. Todos tranquilos? Tudo beleza? Vamos começar um tema aqui muito interessante, pessoal. Talvez um pouco complexo para poder entender, assimilar, mas é bastante interessante. São conceitos básicos, noções básicas sobre a farmacologia do sistema nervoso central, tá? Nós vamos também estudar na sequência o sistema nervoso autônomo, as drogas que interagem com esses sistemas, tá? Vamos passo a passo. Então, começando aqui, nós temos esta sigla aqui, prestem atenção no cursor, SNC. O que quer dizer SNC? Letra por letra, quer dizer Sistema Nervoso Central, certo? Sistema Nervoso Central. Pessoal, ele é o processador das informações do nosso corpo. É a caixa de comando, é o nosso encéfalo, certo? Fica dentro da caixa craniana. Sem ele, nada funciona, ou seja, a vida vira praticamente vegetativa, certo? Então, pessoal, continuando. O que o sistema nervoso central faz? Qual que é a função primordial dele? Tá? Ele vai receber sinais detectados por receptores periféricos no nosso corpo, no nosso organismo, em toda a periferia do nosso organismo e também na profundidade, nos órgãos, nos sistemas, nas cavidades. Existem essas substâncias aqui chamadas receptores ou neuroreceptores, tá? No caso aqui, periféricos, porque vai estar em contato com o mundo externo, tá? Que são conduzidos por vias aferentes. Então, o sistema nervoso central vai receber os sinais detectados através das vias aferentes, tá? Detectados pelos receptores periféricos, certo? Então, essas vias aferentes que vão conduzir os sinais recebidos do meio, tá? Para o processador de informações, que é o sistema nervoso central, tá? Então, são as vias aferentes, tá? Que conduzem estes sinais que são captados ou detectados pelos receptores periféricos que estão na periferia do corpo, tá? Daí o nome, receptor periférico, certo? São captados através destas substâncias aqui. Tá fácil de entender e interpretar esse texto aqui, certo? Vamos continuar? Quando esses sinais chegam no sistema nervoso central, ele analisa, ele filtra, ele armazena e elabora as informações trazidas por esses sinais, certo? E, a partir daí, ele executa reações motoras, ou seja, programa reações motoras que são comunicadas pelos nervos eferentes aos órgãos executores. Então, a informação chegou lá pelas vias aferentes, tá? Captadas pelos receptores periféricos, essas informações são os sinais, tá? Chega no sistema nervoso central, o sistema nervoso central vai analisar, vai filtrar, vai armazenar, elaborar essas informações, programa as reações, certo? Reações estas motoras, e são comunicadas pelos nervos deferentes aos órgãos executores, ou seja, aí volta uma informação, desce uma informação via nervo eferente, quando a informação vem do sistema nervoso central para a periferia, certo? Para a região periférica, ela vem via nervo eferente. E quando ela vai da região periférica, ou seja,
de um braço, de uma mão, de uma perna, para o sistema nervoso central, ela vai via aferente. Então, aferente é quando vai para o sistema nervoso central. Eferente é quando vem do sistema nervoso central, certo? Então, tá claro aqui, né? A informação, ou seja, a reação motora, certo? Foi para lá através da sensação. Então, ela é sensitiva. Desce para cá uma ordem de execução. Então é motor, certo? Sem dúvida aqui, muito tranquilo de entender. Prosseguindo o nosso próximo slide. Pessoal, existem uns elementos constituintes mais importantes do sistema nervoso central, que são umas células chamadas de neurônios, tá? São as células nervosas, são as principais células do sistema nervoso central. Elas têm uma malha de comunicação entre si, é semelhante à malha de qualquer sistema vascular ou sistema linfático, só que muito mais poderosa, muito a trama. A rede é milhões de vezes mais bem elaborada do que a malha vascular, do que a malha linfática, certo? Então aqui, ó, os elementos constituintes mais importantes do sistema nervoso central são as células nervosas e elas recebem o nome de neurônios. E esses neurônios, eles comunicam entre si intensamente. Nós vamos abordar essa comunicação aqui e explicar como ela acontece. Correto? Continuando. Quando essas células nervosas, os neurônios, comunicam entre si, essa comunicação, pessoal, recebe o nome de sinapse ou contatos interneuronais, tá? Então, o impulso nervoso, ele só propaga através da célula nervosa chamada neurônio, certo? E de um neurônio para outro neurônio, esse impulso que traz a informação, seja ele pela via eferente, que sobe ao sistema nervoso central, ou aferente, que desce do sistema nervoso central para o órgão executor, ela só acontece por conta desses contatos interneuronais chamados sinapses. E nessas sinapses acontece toda uma reação química, certo? De passagem de substâncias químicas de um lado da fenda sináptica para o outro lado da fenda sináptica, certo? E aí o impulso nervoso se propaga através dos neurônios, que são bilhões de neurônios no corpo humano, ou mais, tá? Continuando, pessoal. Então, o que acontece no interior de um neurônio? Acontece um impulso elétrico, tá? Ele gera um impulso elétrico. Por quê? Porque acontecem trocas iônicas. Os íons entre as membranas estão ativos ali e aí eles se comunicam, certo? Causando no interior do neurônio o impulso elétrico, certo? Esse impulso ele é fruto dessas trocas transmembranais, correto, pessoal? Daí, a partir daí, ele vai se propagando na célula nervosa, no neurônio. Então, pessoal, como que acontece isso? Uma troca iônica transmembranal. Primeiro, acontece uma onda de despolarização. Há uma despolarização, certo? E essa despolarização ela é propagada e recebe o nome de impulso nervoso, causada pela passagem rápida de sódio. Tá? O sódio sai do exterior para o interior da célula, com consequente diminuição de eletronegatividade da face interna da membrana. Tá?
Isso tudo recebe, esse fenômeno todo recebe o nome de potencial de ação, e ele estende até os terminais nervosos, que são aqueles botões lá na ponta dos neurônios, em filamentos chamados de dendritos, tá? Esse potencial de ação chega até lá. Isso tudo, pessoal, é conhecido como a bomba de sódio e potássio, tá? Onde acontece a troca iônica transmembranal. Correto? Então, o potencial de ação, tá? Que é gerado pela onda despolarizada, que recebe o nome de impulso nervoso, ela vai passar do exterior da célula para a parte interna da membrana, certo? E esse movimento recebe o nome de potencial de ação, tá? E ele vai até a ponta do neurônio lá, para que essa informação, através do impulso nervoso, passe para o outro neurônio e assim sucessivamente. Tranquilo de entender aqui, né, pessoal? Quando chega nos botões terminais, lá na ponta dos dendritos, que é o nome que recebe lá o filamento onde está o botão terminal, o impulso nervoso promove uma liberação de substâncias químicas. Essas substâncias são muito especializadas, pessoal. E aí elas recebem o nome de neurotransmissores. Todo mundo já deve ter ouvido falar algum dia sobre esse nome, neurotransmissores. Então, o que quer dizer a interpretação desse nome? É um transmissor do impulso nervoso. E nesse impulso nervoso estão todas as informações que vêm do sistema nervoso central ou que vão para o sistema nervoso central, tá? Então são substâncias químicas especializadas, os neurotransmissores, tá? Quando está na fenda sináptica, o neurotransmissor ele se liga a sítios receptores que estão localizados na membrana pré e pós-sináptica. Vai ter um esqueminha um pouquinho mais para frente que eu vou estar explicando através disso daí. Então a membrana, quando a sinapse acontece, nós temos uma membrana de um neurônio, tá? E a membrana do outro neurônio. E a troca interneuronal, essa reação química, acontece nesse espaço chamado espaço intermembranal, certo? E a membrana anterior da onde o impulso está indo para, onde o impulso está saindo para onde ele está indo é chamado membrana pré-sináptica, e para onde o impulso chega através da troca iônica, da reação química, membrana pós-sináptica. Certo, pessoal? E toda essa região é chamada de sítio receptor. Pessoal, receptor sensorial, o próprio nome está dizendo aqui, é fácil de interpretar pelo nome. Ele recebe toda a sensação, todo o estímulo, a percepção de uma estrutura, tá? Que reconhece um estímulo que vem do ambiente externo para o ambiente interno de um organismo. Então, para que qualquer estímulo que acontece no nosso corpo, advindo do meio externo, para o meio interno do nosso corpo, e esse estímulo possa ser identificado pelo cérebro, pelo sistema nervoso central e interpretado, certo? Ele precisa de soldadinhos, tá? Que identificam esse estímulo e, ao identificarem, levam esse estímulo para o sistema nervoso central. Esses soldados aí são chamados de receptores sensoriais, certo? É eles que são os responsáveis para levar o estímulo até o sistema nervoso central ou trazer de lá para cá também. Então aqui, pessoal, um esqueminha que eu coloquei aqui para vocês, explicando bem o que acontece. Isso aqui
esse desenho ampliado aqui, ele vem dessa pontinha aqui, ó, que essa estrutura aqui é chamada de axônio. Isso aqui é o neurônio, toda a célula do neurônio. Aí essa parte mais comprida aqui é o axônio, aqui é o núcleo do neurônio, tá? O núcleo da célula é o axônio, e essas pontinhas menores, esses pezinhos aqui, filamentos tipo galhos de árvore, são chamados de dendritos, tá? Então a reação química que está acontecendo aqui, ampliada aqui no macro desenho, é que demonstra, evidencia a sinapse, tá? Aqui é a fenda pré-sináptica, aqui é a fenda pós-sináptica, aqui estão os receptores, tá? Os neuroreceptores, que é o que eu disse aqui, ó, para vocês, tá? Um receptor sensorial. Aqui está o neurotransmissor, que são as substâncias químicas que vão levar a informação vinda de um neurônio aqui para outro neurônio, que aqui está o núcleo dele, certo? Eles levam essa informação, tá? Aqui existe uma bomba, todo esse procedimento aqui, que é chamada bomba de sódio e potássio, que promove toda a reação química com a presença do sódio no espaço intermembranal, tá? Aqui estão as mitocôndrias das células, as vesículas onde são armazenados os neurônios e são liberados aqui na membrana sináptica, aqui no espaço, na fenda sináptica, a membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica. Então, o impulso nervoso se propaga nesse sentido. Tem um outro esquema mostrando isso daí. Tá bem claro aqui para a gente poder entender o que acontece microscopicamente. Continuando, pessoal, aqui é um outro modelo, um outro desenho simbolizando um impulso passando aqui, tá? A fenda sináptica, aqui a membrana pró-sináptica aqui do neurônio e a membrana pré-sináptica do outro neurônio. E o impulso nervoso passa aqui, essa é a fenda sináptica, certo? E aqui evidencia, simboliza a malha toda de neurônios, tá? Toda a malha do sistema nervoso do nosso corpo. Cada brilhozinho desse aqui é um impulso sendo passado, é uma sinapse acontecendo. Isso aqui é simbólico, pessoal, tá? Demonstrando como funciona, é tudo ao mesmo tempo. É um aglomerado, uma malha hiper complexa, onde todas as informações, tanto de ida quanto de vida, via eferente e aferente, acontecem ao mesmo tempo. Aí funciona o corpo humano, tá? Com a caixa de comando lá no sistema nervoso central. Continuando, pessoal. Então aqui esse outro esquema, pessoal, o que ele mostra pra gente? A sinapse acontecendo aqui, na aproximação de um dendrito de um neurônio, de um dendrito do outro, tá? E aqui o terminal do axônio. O axônio é esse prolongamento aqui da região central, do corpo celular do neurônio, tá? Então, quando o impulso se propaga nessa direção, vamos, por exemplo, da esquerda para a direita, esse neurônio aqui por onde o impulso está vindo, ele recebe o nome de neurônio pré-sináptico. E o neurônio que recebe a informação para que ela se propague é o neurônio pós-sináptico, tá? Então esse aqui é um esquema mostrando o sentido da propagação do impulso nervoso. Tranquilo aí, né, pessoal? Então vamos falar aqui de tipos de nervos, tá? Quando a gente fala em nervos, nós não podemos pensar em vias, tá? É que nem lá da terapêutica, pessoal. As vias de administração de medicamentos. Na farmacologia também a gente estuda isso aí, via de administração de medicamentos. Os nervos também têm suas vias, tá? Então, tipos de nervos ou vias. Nós temos as aferentes, que conduzem sinais sensoriais da pele e órgãos dos sentidos para o sistema nervoso central, certo, pessoal? Então, quando vai da pele, lá que recebe, através dos receptores, dos neuroreceptores, ficam localizados nos terminais nervosos da pele, recebe os impulsos do meio externo, os sinais, certo?
os sinais sensoriais, eles são conduzidos pelas vias aferentes para o sistema nervoso central, tá? E quando vem do sistema nervoso central, certo? Para a periferia, ou para os órgãos, ou para os tecidos e músculos, as vias recebem o nome de eferente, elas trazem a informação. Então aqui a explicação, né? Conduzem sinais estimulatórios do sistema nervoso central para os órgãos efetores. Por isso que se chama eferente, vem de efetor. Quais seriam os órgãos efetores? Músculo, pele, glândulas, tá? Então, quando leva da pele, da extremidade lá, certo? Para o sistema nervoso central, da periferia, digamos assim, para o sistema nervoso central, é via aferente, tá? Conduz os sinais sensoriais captados pelos neuroreceptores, tá? E quando vem de lá a ordem para executar, tá? Do sistema nervoso central, é a via eferente, tá? Então, são sinais estimulatórios, tá? Para os órgãos efetores, que vão fazer a ação da mensagem que chegou lá. O músculo, pele, glândulas são os órgãos efetores. Então, por exemplo, fulano encostou o dedo numa panela quente. A informação, o calor veio como informação do meio externo, os neuroreceptores receberam essa informação, tá? Sensorial, mandaram a informação via aferente para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central interpretou, analisou, filtrou e mandou novamente a resposta através da musculatura, que chegou na musculatura do braço ou da perna, onde quer que ele esteja falando, certo? Que é um órgão efetor, interpretado como dor. Então a ordem foi: sai daí, puxa, tira o braço, tira a mão, que está quente. Então funciona assim: vai e volta, vai através da via sensitiva e volta através da via motora. Tranquilo? Nós temos também, pessoal, a inervação, que apresenta as duas coisas, sensitiva, as duas vias, sensitiva e motora. Então olha aqui, ó, os nervos que apresentam apenas fibras aferentes recebem o nome de nervos sensoriais. Aqueles que possuem apenas as fibras eferentes são chamados de nervos motores. E o que eu acabei de falar agora, existem os nervos mistos, que apresentam os dois tipos de fibras, tá? Então eles apresentam as vias eferentes e as vias aferentes, que levam para o sistema nervoso central, que traz do sistema nervoso central a mesma via, tá? O mesmo nervo, certo? Eles são chamados de mistos, tá? Então todo nervo que apresenta somente as fibras aferentes são chamados de nervos sensoriais, nervos dos sentidos, tá? Sensitivos. E aqueles que possuem apenas as fibras eferentes, ou seja, da execução para fazer do órgão efetor, para que se haja, para que faça, se produza a ação, por exemplo, músculo, pele, glândulas, são chamados de fibras eferentes, chamados de motores, tá? Nervos motores, por quê? Porque eles executam a ação. E os nervos mistos são os que apresentam os dois tipos de fibras, sensitivas e motores, certo? Tá bem clara a explicação aqui desse slide, pessoal. Continuando. Nós temos aqui uma tabelinha que mostra os principais neurotransmissores, já que nós estamos falando de neurotransmissores, que são aquelas substâncias químicas que transmitem o impulso nervoso através da fenda sináptica, tá? Numa reação química chamada sinapse. Então nós temos alguns principais neurotransmissores aqui. Quais são eles? Acetilcolina é um neurotransmissor. Ela é derivada da colina.
Tá? Onde que ela é fabricada? Ela é fabricada no sistema nervoso central, nos nervos parasimpáticos. Dopamina, também um outro neurotransmissor, uma molécula transmissora. Ela é derivada da tirosina, fabricada no sistema nervoso central, sintetizada lá. Norepinefrina, também derivada da tirosina. Local de síntese, sistema nervoso central e nervos simpáticos. Serotonina, tá? Outro neurotransmissor, derivado do triptofano, também produzida no sistema nervoso central e sistema digestivo. GABA, que é derivada do glutamato, produzida no sistema nervoso central. O próprio glutamato, que é também um neurotransmissor, produzido no sistema nervoso central. A histamina, pessoal, é uma outra substância neurotransmissora. Ela é derivada da histidina, produzida no hipotálamo. Aspartato, sistema nervoso central, a síntese dele. Glicina, medula espinhal. Adenosina, tá? Que é a ATP, derivada da ATP. Ela é sintetizada no sistema nervoso central, nos nervos periféricos. E nós temos o óxido nítrico, o NO, derivado da arginina, local de síntese, sistema nervoso central e trato gastrointestinal, certo? Então aqui, os principais neurotransmissores, os locais onde eles são fabricados, tá? As substâncias que eles são derivadas e a molécula neurotransmissora são essas aqui, tá? Esse quadro explica bem a origem de cada uma delas. Então, os neurotransmissores do sistema nervoso central, nós temos a acetilcolina, que é um estimulatório, tá? Aqui nesse quadro, pessoal, olha lá, ó, sistema nervoso central. A dopamina, que é um inibitório, um estimula e outro inibe, tá? O GABA, eu falei para vocês agora há pouco sobre o GABA, do glutamato aqui, derivado do glutamato, produzido no sistema nervoso central. O que é o GABA? É a abreviatura do ácido gama-aminobutírico. Ele é inibitório, juntamente com a dopamina, tá? Glutamato. O que é o glutamato, o neurotransmissor? Ele é excitatório, a função dele, excitar, excitatório. A glicina, também um outro neurotransmissor, é inibitório a função dela. Então são os neurotransmissores do sistema nervoso central. Continuando, pessoal. Nós temos os locais de ação desses neurotransmissores. Quais são eles? Tá? Eles atuam no encéfalo, na medula espinhal e nos nervos periféricos e na junção neuromuscular ou placa motora, tá? Principais locais de ação dessas substâncias neurotransmissoras é dentro da massa encefálica, toda a massa encefálica, na medula espinhal, certo? Que está dentro da coluna vertebral, e nos nervos periféricos. Quando eu falo nervos periféricos, são aqueles que advêm da medula espinhal, certo? São 31 ramificações, pares de nervos que a medula espinhal solta, certo? E na junção neuromuscular ou placa motora, tá? Quando acontece a transmissão a nível de músculo, tá? Musculatura esquelética, musculatura líquida, lisa. Então, aonde essas substâncias estão atuando, tá? Isso aqui é uma boa pergunta para fazer em prova. Quais são os locais de ação dos neurotransmissores? Tá? Aí nós vamos só responder. Atuam no cérebro, no encéfalo, na medula espinhal, nos nervos periféricos e na junção neuromuscular ou placa motora. Isso em todo o corpo. Tá? Funções. São aminas biogenadas, tá? O que são aminas biogenadas, pessoal? São compostos orgânicos nitrogenados. A adrenalina é um composto orgânico nitrogenado, tá? A serotonina é um composto orgânico nitrogenado, são neurotransmissores também. Noradrenalina é um outro composto orgânico nitrogenado, certo? Dopamina
histamina e melatonina, todos são neurotransmissores, eles são encontrados na natureza, pessoal. São derivados da descarboxilação enzimática de aminoácidos naturais, certo? Esse termo biogênica significa, pessoal, são produzidas pela ação de organismos vivos ou essencial à vida e sua manutenção. Muitas aminas biogênicas, pessoal, possuem poderosos efeitos fisiológicos. Um exemplo delas, a histamina, a serotonina, certo? Que eu estou citando aqui. A epinefrina, que é a adrenalina, é sinônimo da adrenalina. Tá? A norepinefrina, que é sinônimo da noradrenalina, aqui, ela aqui. Tá? A tiramina, não está aqui, mas também é uma amino biogênica, um neurotransmissor, certo? E aqueles derivados de aminoácidos aromáticos, além daqueles análogos sintéticos. Por exemplo, anfetamina, são utilizados em farmacologia. Então, uma coisa vai derivando da outra, pessoal, certo? Fica um pouquinho difícil da gente entender aqui na aula gravada, mas quando a gente for para videoconferência, a gente vai explicar, tá explicando melhor isso aqui para vocês, tá bom? Então vamos continuar aqui. O glutamato e o aspartato são transmissores excitatórios, bem conhecidos, enquanto que o ácido gama-aminobutírico GABA, a glicina e a taurina são neurotransmissores inibidores. Então, uns são excitatórios, tá? Outros são inibidores, outros são estimuladores. Tá? Cada neurotransmissor faz uma função. Tá? Tem alguns que se assemelham à função do outro, tá? Como se fossem grupos de neurotransmissores. E na verdade são. Continuando, pessoal. Então nós vamos aqui destrinchar um por um desses neurotransmissores e mostrar para vocês a ação de cada um deles. Então vamos começar aqui pela dopamina, tá? O que a dopamina faz? Ela controla a estimulação e os níveis do controle motor, certo? Quando os níveis estão baixos, no mal de Parkinson, por exemplo, os pacientes não conseguem se mover. Presume-se que a cocaína e a nicotina atuam liberando uma quantidade maior de dopamina na fenda sináptica. Então, por exemplo, aqui a dopamina é um neurotransmissor muito importante na doença do mal de Parkinson. Quando os níveis estão baixos, certo? O paciente não consegue se mover. Então, o paciente que tem o mal de Parkinson, se faz uma baixa de dopamina, ele tem dificuldade de locomoção, além do tremor que ele apresenta, certo? Continuando. Serotonina, pessoal. Um outro neurotransmissor. O que a serotonina faz? Ela possui um forte efeito no humor, trabalha com o humor do paciente, memória, aprendizado, alimentação, desejo sexual, sono reparador. Então, por exemplo, quando os níveis de serotonina estão baixos, certo? A pessoa não consegue dormir direito, começa a ter problema de insônia. Então, olha só, a falta desse neurotransmissor é a causa de transtornos depressivos, alimentares, sexuais e do sono. Um dos transtornos do sono é a insônia, certo? A pessoa não dorme, perde o sono. Então, para o pessoal aí da psicologia entender como que funciona a ação do psiquiatra quando ele trabalha com medicação, certo? Por exemplo, o paciente chega com um sintoma de depressão, tá? Toda a história dele, ele relata a história na anamnese do paciente, ele está falando que ele está triste, perdeu o ânimo para viver, muitas vezes está pensando em suicídio, não consegue ter estímulo nenhum, está com falta de vontade de comer, não tem mais desejo sexual, o sono dele está alterado, ele está bastante depressivo. O que o psiquiatra vai fazer? Ele vai dosar essas substâncias através de um exame de sangue, que são neurotransmissores. Ele pede um exame de sangue e pede a bioquímica para a dosagem de serotonina, por exemplo, de dopamina, certo?
E se essas substâncias vierem com o índice de referência, o padrão de referência dela lá, abaixo ou acima do normal, esse paciente vai apresentar transtornos semelhantes com esses aqui. Aí o que o psiquiatra vai fazer? Vai trabalhar com medicações que vão compensar, certo, essa substância ou vão estimular o organismo a produzir novamente essas substâncias. Daí eles entram com aqueles medicamentos neurolépticos, psicotrópicos, certo? Indutores do sono, sedativos, para o paciente, antidepressivos, para o paciente começar a se equilibrar. E aos poucos eles vão dosando. Às vezes aí eles entram com uma dosagem para aquele tipo de paciente, o problema que ele está, e espera a reação. Às vezes o paciente fica mais excitado, menos excitado, ele vai equilibrando, ele tira um pouco o medicamento aqui, modifica por outro, até ele conseguir equacionar e equilibrar a sintomatologia daquele paciente, certo? A hora que ele consegue nivelar aquilo, ele mantém aquele padrão medicamentoso até o paciente, ele perceber o paciente no acompanhamento que o paciente está melhor e ele começa a desmamar o paciente. Tenta tirar um pouco a medicação para ver se o organismo já pegou no embalo e já está produzindo aquela substância, por exemplo, a serotonina, de uma forma normal. De repente não está ainda, aí o paciente tem uma recaída, ele volta com a medicação ainda. Então tem pacientes que não pode mais, por um motivo ou outro, não se produz mais em níveis normais, por exemplo, a serotonina. E tem que ficar tomando o remédio ad eterno, um controle bem prolongado, de uso contínuo, por uma grande quantidade de tempo, certo? Então funciona assim o trabalho do médico psiquiatra, tá? Continuando aqui, pessoal, a acetilcolina, qual que é a função da acetilcolina? Controla atividades de áreas cerebrais relacionadas com a atenção, aprendizagem, memória. Então, a CH é a sigla dela. Quando a acetilcolina está em baixa ou está em alta, vai aparecer alteração no comportamento relacionado à aprendizagem, à memória. A pessoa começa a ficar esquecida, ou não aprende direito, não consegue concentrar. Então, está tendo problema com esse neurotransmissor aqui. A medicina, a neurologia, a psiquiatria, eles dominam muito esse campo aqui. É com esses neurotransmissores que eles trabalham muito através dos exames, das medicações, repondo a falta ou o excesso, eliminando o excesso dessas substâncias. E essas substâncias que controlam todo o funcionamento do corpo. Tá? A falta ou o excesso delas vai dar alterações comportamentais no nosso organismo. Pessoal, pelo nosso horário aqui, já estamos acabando a nossa tempo de aula. Está faltando quanto? Então estamos quase finalizando aqui, temos 1 minuto só de aula, não dá mais para a gente prosseguir. Então vamos salvar aqui essa parte onde nós paramos, que é a função dos neurotransmissores, tá? Os principais neurotransmissores, e a gente continua na próxima aula. Tá joia? Obrigado a todos, uma boa noite, um forte abraço.